Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre povos e culturas nômades e seminômades. Olha que interessante, né? E quando que os homens, eles eram povos nômades, né? Trago aqui para vocês, né, como a gente pode dividir a pré-história. Então, olha só, nós podemos dividir a pré-história no Paleolítico, Neolítico, Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Os homens nômades e seminômades encontravam-se nesse período do Paleolítico, né? Também chamado aí de período da Pedra Lascada. É importante lembrar que nos dias de hoje nós também temos povos nômades e seminômades. 40% da população do Tibete, por exemplo, são de povos nômades. Povos na África também, como os bosquímanos, são povos nômades, e outros povos ao redor do mundo, né? Então, o nomadismo ainda é uma característica presente em algumas sociedades nos dias de hoje, né? Então, olha ali, se você conhece algum desses povos nômades, né? Dei como exemplo para vocês povos do Tibete, povos da África do Sul, mas ao redor do mundo nós temos outros povos nômades, né? E o Paleolítico é um período chamado da Pedra Lascada. Então é um período anterior, daí que nós estamos falando, o primeiro período da pré-história, né? Então começa com o surgimento dos primeiros hominídeos entre 5 milhões e 2 milhões de anos antes de Cristo. E termina aproximadamente por volta do ano 12.000 antes de Cristo, né? Então, é um período, né, muito extenso da história, mas que traz algumas características incomuns, que foi possível, né, o conhecimento dessas características a partir da interdisciplinariedade entre as ciências, entre as matérias, entre história e biologia, história e química, história e sociologia, que nos permitiu construir um conhecimento sobre esses povos, né? E olha só, né, Pedra Lascada porque eles utilizavam as ferramentas que eles encontravam na maneira em que elas eram encontradas na natureza, como por exemplo esse machado de mão e a picareta de pedra lascada. Neste período não havia, né, eles não moldavam essas ferramentas, né, era a forma em que elas eram encontradas na natureza, né? Paleolítico, caçadores e coletores, a forma como esses homens viviam, né? Caçando e coletando, diferente de colheita. Neste momento aqui ainda não havia um domínio sobre a agricultura e a produção do alimento. E eles eram nômades, né? E aqui o domínio do fogo, há cerca de 500 mil anos o homem dominou o fogo, que é extremamente importante para esse processo. De duas formas, né? Ou friccionando o graveto, ou então batendo duas pedras e gerando o atrito. Isso permitiu, né, além do cozimento da carne, né, do assar a carne, também que eles iluminassem as cavernas, se aquecessem e espantassem animais ferozes, né? E a arte rupestre, essa arte aí com cerca de 40 mil anos antes de Cristo, né, reproduzido nas paredes das cavernas, o que nos permite conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas, desses grupos que viveram há tanto tempo, né? Então as pinturas, por exemplo, de 40 mil anos antes de Cristo e estão ali, né, para que possam ser estudadas. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre povos e culturas nômades e seminômades. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!